Hoje, a Associação Dohad Brasil agradece o professor Júlio César de Oliveira. O doutor Júlio é graduado em Ciências Biológicas pela Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, mestre e doutor em Ciências Biológicas pela Universidade Estadual de Maringá. Ele fez pós-doc no Laboratório de Biologia Celular da Secreção da Universidade Estadual de Maringá, em associação com a Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Atualmente, o Dr. Júlio é professor adjunto do Instituto de Ciências da Saúde e credenciado ao Programa de Pós-Graduação em Ciências da Saúde, do qual é coordenador, na Universidade Federal do Mato Grosso, no campus universitário de Sinop. O Dr. Júlio também é conselheiro da Associação Dohad Brasil, sendo representante da região Centro-Oeste, e ele tem publicado diversos trabalhos nas áreas de biologia celular e molecular e fisiologia, com ênfase em fisiologia endócrina. Então, Júlio, eu quero, em nome da Associação Dohad, mais uma vez te agradecer por você ter aceito esse convite. A gente está convidando o Júlio já há algum tempo para vir apresentar o webinário, então estamos com bastante expectativa sobre o quiabo, Júlio. Então, em nome da associação, eu te agradeço pela disponibilidade de montar a apresentação e por estar aqui hoje, tá bom? Fica à vontade. Ok, Graziela, obrigado pelas palavras aí, pela introdução, meu respeito. Para mim é uma honra estar aqui, falando para pessoas expertas no assunto. Muitas das pessoas presentes aqui são pessoas que eu acompanho, leio, sigo, né, desde a minha época de formação, então tenho uma admiração imensa por toda a produção de muitos de vocês aqui. E eu que agradeço, na verdade, a toda a direção da Sociedade Dohad Brasil, porque eu considero que é uma oportunidade estar aqui falando para vocês, na verdade, tendo essa oportunidade de mostrar um pouquinho do que eu estou fazendo aqui em Sinop, na UFMT. O convite já veio ano passado, mas infelizmente acabei não conseguindo me organizar para dizer um sim. E hoje estou aqui, espero que as expectativas, né, sejam alcançadas, mas eu já comento que eu não trago aqui um histórico de publicações minhas dentro dessa proposta de trabalho, dessa proposta de palestra. É um pouco de uma proposta, de um projeto que eu comecei recentemente aqui em Sinop, e pensando em o que trazer, eu falei, bom, eu acho que seria melhor apresentar um pouco do que eu estou fazendo exatamente nesse momento, do que falar um pouquinho mais, né, de algumas publicações mais no padrão ali daquilo que a gente vem fazendo há mais tempo, que seria a desnutrição proteica, desnutrição calórica, nessas fases de críticas do desenvolvimento, gestação e lactação. E aí eu voltaria um pouquinho para Maringá, dentro do estilo de apresentação. Não que eu não quisesse essa ligação, né, com Maringá, com Paulo, enfim. Mas aí eu decidi trazer algo mais relacionado com o que eu estou desenvolvendo agora, até para ouvir as sugestões dos colegas posteriormente à apresentação e, enfim, possibilidades de colaboração e de melhorar também, a partir de sugestões, coisas que, de repente, eu possa vir a fazer nesse projeto, tá? Então, diante disso, veio a novidade do título aí do quiabo, mas basicamente trabalhando, vou apresentar aqui nos próximos slides, né, o efeito do quiabo em alguns parâmetros metabólicos no modelo de programação. Então, de repente, o título fosse até mais apropriado usar aí o quiabo como um possível reprogramador de disfunções metabólicas, enfim. Bom, mas para começar, eu vou falar muito brevemente alguns números aqui sobre obesidade, apenas para pontuar, né, o número de obesidade em crianças. A gente sabe muito bem que a obesidade, que é o sobrepeso, é um problema de saúde de proporções globais, e o professor Antônio Marcos mostrou muito bem na palestra dele ali, na abertura desse ciclo de webinários agora em 2022, né, e é um problema que se mostra como fator de risco para várias outras alterações metabólicas. Eu coloquei diabetes tipo 2 aqui, mas a gente sabe que tem inúmeras outras disfunções cardiometabólicas que são advindas, né, o que cursa com a obesidade. É um problema cada vez mais prevalente na infância. Se nós pegarmos aqui dados, na verdade são dados disponíveis na página da Organização Mundial de Saúde, né, e a gente vê que em 2016 havia cerca de 340 milhões de crianças e adolescentes com
obesidade ou sobrepeso. Lá em 1975, enquanto havia aproximadamente, né, pouco menos de 1% das crianças e adolescentes, né, nessa faixa etária de 5 a 19 anos, obesas, em 2016 esse número chega a cerca de 6, 8% de 6% de meninas, 8% de meninos, né, com essa comorbidade, aqui 124 milhões de crianças. Então, se nós considerarmos os números, e aí incluindo a obesidade em crianças, adolescentes e adultos, lá de 1975 para os dias atuais, mais ou menos as últimas 5 décadas, né, esse número praticamente triplicou, e é um problema bastante sério, né? Em 2020, essa informação mostra que há aproximadamente aí 39 milhões de crianças com idade menor de 5 anos obesas ou sobrepesadas no mundo. Isso é um número preocupante porque a gente está falando de crianças, não que a obesidade em adultos não seja algo preocupante, mas a criança é o futuro da nossa, né, o futuro da nação. Então, é um ser que tem todo um desenvolvimento pela frente, toda uma vida pela frente, e se ela já se encontra numa situação de comorbidade nessa idade, menor de 5 anos, muito possivelmente vai desenvolver várias outras alterações metabólicas que podem levar, inclusive, a óbito, né? Então, é um problema bastante sério e que merece atenção para tentar achar alguma coisa que possa reverter esse quadro. Nós sabemos também que cerca de 5 a 6% da obesidade mórbida em crianças, ela tem um fundo genético, né? Está relacionada com uma mutação do gene do alfa-MSH, o MC4R, né? O MCR4, o receptor do alfa-MSH, e, consequentemente, a criança torna-se obesa, não tem saciedade e tal. No entanto, isso já vem sendo muito bem discutido aqui nesse grupo, né, a Sociedade Doha de Brasil, com as excelentes palestras ao longo dos webinários que a gente vem assistindo aí. Esse é um ponto bastante discutido. A obesidade e as disfunções metabólicas é algo que tem um fundo epigenético, que tem, né, diversas causas que, logicamente, estão associadas a fatores externos, né, insultos no ambiente materno, enfim, vários fatores que podem levar ao desenvolvimento desse problema. E a gente considera que nessa fase da vida, o hipotálamo, eu considero como das principais estruturas envolvidas e talvez responsáveis, né, por modular alterações que acabam sendo permanentes, né, se não tiver nenhuma estratégia que possa reverter isso, é uma estrutura bastante importante nesse processo, porque mesmo após o nascimento, neurônios, projeções, sinapses, né, projeções axonais, dendríticas, ainda se encontram em desenvolvimento. Então, se ocorre insulto nessa fase da vida, muito provavelmente a maturação dessas conexões vai se dar de uma forma errada, né, equivocada, de maneira que o indivíduo vai apresentar uma maior ingestão alimentar, enfim, várias alterações que vai conduzir o indivíduo a ter um perfil metabólico que conduz a uma situação de obesidade. Esse quadro eu trouxe apenas para enfatizar um pouco mais desse período de desenvolvimento, que é justamente o período da primeira infância, que enfatiza aqui o momento da lactação, que a gente sabe que é uma janela de programação bastante importante. É um estudo de 1992, se não me engano, de um grupo argentino, que eles fazem uma análise do desenvolvimento, da diferenciação de neurônios no hipotálamo ventromedial, né? Nesse estudo, eles mostram que aos 5 dias, isso em ratos, tá? Aos 5 dias de vida, os neurônios, a grande maioria dos neurônios nesse núcleo são ainda indiferenciados. Aos 10 dias já se percebe uma proliferação significativa de organelas citoplasmáticas, em especial aquelas envolvidas na biossíntese de proteína, complexo de Golgi, retículo endoplasmático. Após os 20 dias de vida, se percebe
neurônios, né, com uma aparência morfológica ali já de neurônios adultos, né? Nesse estudo ele mostra esse desenvolvimento a partir dos 20 dias, indo até os 45 dias de idade no rato, e junto a essas modificações são percebidas, né, são mostradas que há o desenvolvimento bastante acentuado de algumas outras organelas, né, além somente daquelas, obviamente, envolvidas na síntese proteica, como aos 10 dias de vida. Uma maior densidade sináptica, uma maior diferenciação de estruturas subsinápticas também são percebidas. Um outro estudo, datando de 73, também reporta que nessa fase existe uma diferenciação acentuada de neurônios em outras regiões hipotalâmicas também, que não somente o núcleo o hipotálamo ventromedial, né? E aí isso nos leva a perceber que a lactação é, de fato, um momento bastante crítico para o desenvolvimento do estado, né, seja de saúde ou de doença do indivíduo. Então, dependendo do insulto ao qual ele está submetido, ele vai apresentar um fenótipo que pode conduzir, literalmente, o dor, que pode conduzir para a saúde ou para a doença. Essa figura eu gosto bastante de usar, porque ela faz um comparativo aqui entre a velocidade, né, são duas curvas que comparam humanos com ratos, mostrando o ganho de peso encefálico nessas duas espécies, né? E observamos que em ratos essa curva tende mais para a direita. E aqui estão acontecendo todos esses eventos aqui, né, finalização, maturação, chegando a uma situação de maturação de neurônios ali, de sinapses, né, porque estão ocorrendo aqui gliogênese, neurogênese, migração dessas estruturas, migração celular, diferenciação, aqui no pós-natal, mielinização, enfim, só para mostrar o quão importante é essa fase da lactação para o desenvolvimento do fenótipo do indivíduo, né? E quando se trata de programação metabólica e pensando no modelo de redução de ninhada, é um momento que deixa, né, na verdade, o indivíduo muito vulnerável aos insultos aos quais ele pode estar sendo submetido. Quando falamos de redução de ninhada, é um modelo, entre aspas, né, em que não há nenhum insulto materno. Geralmente a gente tem os modelos de desnutrição, de obesidade materna, e a mãe, sofrendo esse insulto, acaba passando nessas alterações via placenta ou leite materno para a prole. Eu falo entre aspas porque não se sabe exatamente se a mãe não está sendo submetida a um estresse emocional por perder um número significativo de filhotes na ninhada, não sei. Mas, enfim, a gente sabe que é apenas a redução do número de ninhadas e isso proporciona uma maior alimentação, uma menor competição, né, pelas tetas maternas na ninhada e, consequentemente, o ratinho tende a ingerir mais leite e desenvolver alterações que levam à hiperfagia e várias outras alterações, como eu pontuei algumas aqui, ganho de peso acentuado, neonatal, obesidade, hiperfagia, hiperleptinemia, hiperglicemia, hiperinsulinemia, dentre outros fatores que o caracteriza como um fenótipo de síndrome metabólica, né? Isso sem citar alteração em vários hormônios, em vários órgãos e tecidos que a gente sabe que esse modelo apresenta. Só para comentar um pouquinho aqui, eu jogo esses dois gráficos do grupo do professor Paulo Matias, eu compartilho desse pensamento que ele tem, de que a insulina tem um papel crucial nesse processo de programação, não é única, mas a gente sabe um pouco, né, a respeito da leptina. Eu não trouxe um slide aqui para falar isso, mas acredito que a maioria de vocês conheçam os trabalhos de Bourret, e ele retrata muito bem o papel fisiológico da leptina como um fator neurotrófico, né, em promover projeções hipotalâmicas e tal. E aqui a gente vê que esse rato, né, Ananda e Tatiane, nesses dois trabalhos, mostraram que esse rato ele tem níveis elevados de insulina durante o período de desenvolvimento, durante a lactação, 5, 10, 15 e 21 dias, aquela mediu no 7º dia, no 13º dia, mostrando uma alteração bastante significativa. Bom, e eu considero ainda que nesse conjunto de informação sobre esse modelo de programação, Plegman, eu pronuncio Plegman ou Plasma, já ouvi alguns pronunciarem assim, não sei a pronúncia correta, eu chamo Plegman, eu considero que seja um dos principais responsáveis pela contribuição
sobre o que conhecemos de alterações hipotalâmicas, neurônios hipotalâmicos nesse modelo, dentre outros estudos que ele tem também. Então, eu pontuei aqui 2 trabalhos que eu considero bem importantes, né, em que esse de 2000, ele mostra que neurônios do hipotálamo ventromedial, eles têm uma menor responsividade à leptina. E aí ele faz um estudo eletrofisiológico mostrando isso. No estudo mais recente, né, comparado ao outro aqui, de 2009, ele considera que o modelo de redução de ninhada é um modelo epigenético de obesidade e de síndrome metabólica. Nesse trabalho, eles mostram claramente que existe um aumento da metilação no promotor do PROOP, do gene PROOP-melanocortina, né, que é um gene responsável, dentre alguns outros neuropeptídeos, pela produção do alfa-MSH, que regula a ingestão alimentar. Bom, então, nesse conjunto de informação a respeito desse modelo, a respeito dessa fase da vida, alguns grupos, né, incluindo aqui o professor Paulo Matias, o professor Egberto também, dentre outros não brasileiros também, têm estudado, se preocupado em procurar alguns meios, algumas estratégias que possam ser úteis em reverter ou talvez reprogramar esse modelo ou uma situação de obesidade infantil, né, reprogramar para evitar que todas essas alterações, ou pelo menos boa parte delas, não sejam desenvolvidas, né. Aqui tem alguns estudos do professor Wilson Rinaldi, um de 2011, né, do laboratório do professor Paulo Matias, usando o exercício físico, modula a atividade autonômica, consequentemente melhorando essas disfunções metabólicas nesse modelo. A Nanda mostra um outro estudo aqui em 2016, em que ela usa um bloqueador da atividade parasimpática e, consequentemente, melhora também esses parâmetros. Dentre outros estudos, Tatiane usando exercício materno, melhora essa condição nesses animais. Karina Previati com Claudineia mostraram o uso da metformina como um agente capaz de modular essas alterações, né, bloqueando esse desenvolvimento de síndrome metabólica, e mais recentemente Tatiane mostrando o uso de isoflavonas de soja como um agente responsável por modular, inclusive melhorar a função pancreática desses animais. Bom, além disso, tem uma revisão bastante interessante que do grupo do professor Egberto, da professora Patrícia. Eu não fui trazer uma série de vários prints de artigos, que aí eu teria que usar aqui uns 4, 5 slides só para falar desses trabalhos nesse modelo, né? Mas essa revisão eu acho uma revisão muito bonita, tem um tópico sobre o modelo de redução de ninhada, apontando a importância dessa fase de lactação como, né, janela de programação, e ali eles colocam também vários fatores, vários agentes, né, sejam alimentos funcionais, sejam agentes que não alimentos, mas que podem reverter e reprogramar esse modelo para, assim, evitar o desenvolvimento de algumas disfunções. Eu até destaquei em vermelho aqui, esse é um do grupo do professor Egberto, uso a suplementação com cálcio na dieta, e um outro usando erva mate, que é um trabalho bastante interessante. Então, nessa revisão tem um pouco disso, e aí a gente vê que nesse modelo, a obesidade precoce, ela pode ser, né, evitada, dependendo da situação em que essa obesidade está sendo promovida, né, produzida ali, ela pode ser também minimizada, pode ser mitigada a partir do uso de algumas substâncias. Bom, e aí onde que entra o quiabo nessa história? Até o momento eu não achei nenhuma relação de quiabo e programação metabólica. Tem vários estudos na literatura apontando a importância do quiabo como um agente hiperglicemiante, né, antidiabético, mas nada especificamente com modelos de programação, o que é até interessante para a gente começar a ver a possibilidade desse alimento funcional nessa proposta. Bom, o Rodrigo tinha me perguntado lá no início, né, o quiabo é um fruto da família das malváceas, é originário, Rodrigo, da Etiópia, é propagado pelo norte da África inteiro, Mediterrâneo, Arábia, Índia, e vários, no mundo inteiro, na verdade, né? Ele se adapta muito bem ao cultivo dele em regiões tropicais, subtropicais, e aí a gente tem o quiabo em diferentes lugares do mundo. É um composto bastante rico em água, então, além disso, né, pegando o peso fresco do quiabo, a gente observa que ele tem uma grande quantidade de fibras alimentares,
Essas informações estão numa revisão que eu achei bastante interessante, acho que é de um grupo de Campina Grande, da Universidade Estadual de Campina Grande, acho que do pessoal da Engenharia de Alimentos, e eles trazem uma série de informação nesse sentido, né, nutricional. Mostra um aumento de fibras alimentares, carboidratos, proteínas, tem uma pequena quantidade de gorduras, um valor energético relativamente baixo também, dentre várias outras vitaminas, sais minerais, né, ácidos graxos insaturados, enfim. A Índia é o primeiro produtor mundial do quiabo no mundo, né? Tem uma grande produtividade. O Brasil, apenas como curiosidade, né, foi algo até perguntado no início também da nossa conversa, o Brasil tem uma produção, e isso informações a partir do Censo Agropecuário em 2017, né? Tem uma produção baixa, mas que isso chega a um valor de aproximadamente 2,3% do total gasto com hortaliças no país, sendo que a sua produção está principalmente distribuída no Nordeste e Sudeste do país. Bom, quando eu entro no PubMed para buscar, aqui eu estou copiando o professor Antônio Marcos, que eu achei muito bonito quando ele mostrou isso na palestra dele, eu vi, estou vendo de uma forma não síncrona, né, posteriormente lá e vejo algumas apresentações dos colegas, infelizmente não estou com tempo para ver de forma síncrona. Enfim, aí é uma maneira, eu acho legal, de mostrar esse espectro de informação que nós temos aqui. Quando eu cruzo quiabo e diabetes, eu acho 96 resultados. E a gente observa que as informações relativas a ele partem ali cruzando essas palavras de 1995, com um aumento mais significativo de produção aqui nos últimos anos, né? Eu venho para quiabo, okra and obesity, né, e tenho um número de 11 resultados. Esse número cai um pouco mais. Okra and dislipidemia, vem para 5 resultados, e aí eu cruzei com outras palavras, fica nesse entorno também. O professor Paulo Matias até comentou que tem cerca de 600 trabalhos, acho que usando a palavra okra, né, talvez, quiabo ali, mas tem bastante trabalho que não está totalmente direcionado com uma disfunção metabólica, assim. Então, aqui foi cruzando essas informações com alterações metabólicas. Bom, o quiabo, né, tem esses estudos, tanto clínicos como experimentais. A maioria dos estudos mostra um efeito muito, muito significativo no sentido de melhorar a condição de pacientes diabéticos, de modelos experimentais com diabetes. Esse é um estudo que os autores usaram pacientes que recebiam metformina, mas que ao mesmo tempo também recebiam placebo ou cápsula de quiabo, 1 grama de quiabo a cada 6 horas por 8 semanas. Nesse estudo, eles mostraram uma melhora na hemoglobina glicada, glicemia de jejum, glicemia pós-prandial. Eles avaliaram outros parâmetros que não mostraram diferença estatística nesse estudo, perfil lipídico, pressão arterial, IMC, alguns outros parâmetros. E nesse estudo com ratos, né, ratos submetidos a uma dieta hipercalórica e também tratados com streptozotocina, então um rato que tem um metabolismo completamente bagunçado, dizendo assim, porque é obeso e ainda tem toda uma disfunção específica ali a partir da streptozotocina, né, causando diabetes tipo 2. E usando 2 doses de quiabo, uma no valor de 200 miligramas por quilograma por 8 semanas e outra 400 miligramas por quilograma. Os autores mostraram um benefício bem significativo no perfil lipídico, na glicemia de jejum e na intolerância à glicose. Dentre outros parâmetros que o próprio título já mostra aqui, né, uma melhora na capacidade antioxidante via a PI3 quinase AKT, que, como nós sabemos, é uma via extremamente importante na sinalização da insulina nos diferentes tecidos, né, fígado, hipotálamo e tal. E ao mesmo tempo, também uma via sensível ao estresse oxidativo, sensível a um processo inflamatório. Então, esses insultos podem ser responsáveis por causar uma resistência à insulina. Bom, diante desse conjunto de informação, lá em 2019 eu estava buscando
alguma coisa que fosse antidiabética. Eu queria trabalhar com, tratar, né, os modelos de programação que a gente desenvolve com algum composto, até porque o programa de pós-graduação aqui, a proposta avaliar, né, nós temos um programa interdisciplinar que nós buscamos avaliar produtos naturais, então a ideia é que todos os projetos pudessem, e aí eu fiquei preocupado com essa questão, fui buscar e achei o quiabo. Achei interessante, falei, bom, vamos pensar alguma coisa. De modo geral, eu considerei, bom, acredito então que o quiabo, né, como hipótese, como uma dieta um suplemento dietético, ele seja capaz de reverter o desenvolvimento das alterações, das disfunções metabólicas que são advindas de um modelo de programação metabólica, de programação perinatal, como a gente já conhece nos modelos, né? Então, pensando nessa questão, eu direcionei a proposta inicial do projeto para avaliar o efeito disso no hipotálamo. Eu já tinha visto um pouco desse efeito lá no fígado, no pâncreas também, nesses modelos de diabetes e obesidade, então eu pensei em avaliar alguma coisa no hipotálamo. A ideia era fazer em ilhotas pancreáticas também, mas eu preferi tentar fazer alguma coisa que estava dentro das minhas condições no momento. E aí direcionado diretamente para o hipotálamo para avaliar alguns reguladores do balanço energético. Nessa proposta surge Camila, em agosto de 2019, ela entra no programa como aluna de mestrado, aceitou o desafio, é uma aluna formada em nutrição, então eu pensei, nada melhor do que um projeto com um produto natural, com um produto, um alimento funcional para uma nutricionista. E ela topou de cara, encarou a proposta e desenvolveu, né, o seguinte protocolo experimental. Modelo de redução de ninhada, a gente faz um ajuste da ninhada no terceiro dia de vida, para 3 ratos. Aqui eu estou usando o padrão, o grupo controle com 8 animais, é o padrão dos demais projetos, então a gente manteve 8 animais. Desmame, estamos fazendo ao 22º dia, um diazinho a mais do que o convencional, apenas por uma logística aqui para facilitar o trabalho das meninas que pesam os animais a cada 2 dias. Após o desmame, introduzimos a dieta suplementada com quiabo, né, suplementada com 1,5% de quiabo. Aos 90 dias, os animais foram submetidos a um procedimento cirúrgico de estereotaxia para fazer para injetar insulina intracérebro-ventricular, lá no ventrículo lateral, e posteriormente eutanásia. Bom, basicamente esse é o nosso protocolo experimental, né, considerando aqui algumas avaliações metabólicas que foram desenvolvidas. Camila fez, em conjunto com o pessoal da zootecnia aqui na UFMT também, a composição bromatológica das rações, né? Ela produz a ração no laboratório a partir da ração comercial, a Nuvilab, e aí mostramos que é uma ração ligeiramente hipocalórica, não há uma diferença estatística nos valores aqui, mas são valores muito próximos. A ideia era ver o quanto que tinha de cada um desses compostos, né? É uma dieta que tem também uma quantidade um pouquinho maior de fibras. Eu pus para marcar o tempo aqui, estou vendo que estou chegando quase nos 30 minutos. Meu ensaio aqui deu 33, mas eu ainda estou entrando em resultados, então já peço desculpas adiantado. Fique em paz, Júlio. Use o tempo que for necessário. Obrigado. Bom, mas eu quero não me prolongar muito. E aí nós começamos a observar os primeiros resultados, né? Fiquei super satisfeito em ver que o modelo de redução de ninhada que a gente estava desenvolvendo, de fato, já desenvolvia a obesidade nos primeiros, né, durante o período de lactação aqui, a partir do 8º dia de vida. Avaliamos também a ingestão alimentar desses animais, na verdade, a ingestão de leite, né, durante o período de lactação. Observamos uma hiperfagia no 6º dia de vida, no 11º dia de vida e, de uma forma intrigante, uma hipofagia no 16º dia. Uma preocupação minha, desenvolvendo os primeiros modelos, é a primeira vez que eu estou desenvolvendo um modelo de redução de ninhada aqui, é saber se a gente está repetindo a mesma informação que outros colegas já fizeram, né? Até porque a gente tinha uma situação bastante complicada de criação de animais aqui no container e tal. E aí, fiquei super feliz em ver o resultado, porque isso bate de cara com o trabalho de Plegma lá de 2009, trabalho do grupo do professor Egberto e Patrícia também, né? Isso publicado aqui em 2011, muito similar.
Quanto a esse resultado de ingestão, de ingestão de leite, onde a gente percebe uma redução, e é significativo, né, estatisticamente, uma redução na ingestão aqui no 16º dia de vida, não sei exatamente a explicação para isso, mas eu acredito que seja devido a uma hiperfagia que esse animal já desenvolve, a gente conhece bem, né, o grupo do professor Egberto e Patrícia mostra claramente aqui, limitando a idade, no 30º dia de vida, esse rato já tem hiperfagia, a gente vê normalmente nos trabalhos aquela curva, né? Às vezes alguns não mostram uma curva tão acentuada com hiperfagia, mas enfim, ele é hiperfágico. Possivelmente, tentando explicar o resultado, esse animal já está ingerindo a dieta comercial, né, convencional, e possivelmente ingerindo mais, consequentemente, mamando menos. De repente, uma razão, uma explicação para esse resultado de uma hipofagia no 16º dia de vida, durante a lactação. Quanto à composição do leite, a gente fez também a avaliação de alguns parâmetros, não há diferença entre os níveis de glicose, proteínas totais também não, tivemos um colesterol total maior, um pouco, triglicerídeos também um pouco elevados, valores um pouco elevados, e um leite com valor energético maior. Esse é um dado que repete também informação já publicada pela professora Sabrina, né, em 2019. A ideia era que tivéssemos nessa tabela pelo menos 3 hormônios, leptina, insulina e a grelina. Eu estava com uma proposta de comprar uma placa de ELISA, mas não foi possível. Então, mas a ideia era ver como que esses hormônios estão nesse modelo. Insulina até já tem esse dado publicado, né? Leptina eu não lembro agora se tem, mas eu queria ver esses 3 hormônios nesse modelo também. Considerando o ganho de peso desses animais, e aqui já começam a aparecer os resultados, né, com o efeito do quiabo, a partir do desmame os animais foram submetidos a uma dieta contendo 1% de quiabo, não observamos um efeito significativo no sentido de animais, que é a barra verde aqui, animais que ingerem a dieta suplementada com quiabo, têm uma redução no peso, no ganho de peso, comparado à barra vermelha, que é o small liter, né, na dieta padrão, o standard diet. Não obtivemos esse resultado de maneira tão satisfatória. O modelo é hiperfágico, de fato, a gente observa aqui claramente, né, as bolinhas vermelhas é o small liter e a azul aqui é o grupo controle. Quanto à ingestão alimentar, também observamos a hiperfagia, no entanto, não há redução de uma maneira significativa quando consideramos todos os animais na caixa e fazemos essa avaliação. Ingestão hídrica, não há diferença entre os grupos. Quanto aos parâmetros relativos à composição corporal, falo assim composição corporal, mas considerando aqui o índice de adiposidade, aqui entra a soma dos estoques de gordura, né, o tecido retroperitoneal, mesentérico e perigonadal. Observamos um aumento, de fato, do grupo small liter aqui, comparado ao B e o C, que são os grupos controles, e há uma redução, né, nesse somatório de gorduras, né, no animal que ingeriu a dieta suplementada com quiabo. Massa magra, que é a soma do músculo sólido e do músculo EDL, a gente acaba tirando esses músculos na ideia de fazer algumas avaliações também, pesando a gente considera como um marcador de massa magra aqui. Teve uma redução no grupo de redução de ninhada, e isso foi revertido pelo tratamento com o quiabo. Não obtivemos uma redução significativa, falando de estatística aqui, comparando o grupo quiabo com o grupo small liter, no entanto, também não há diferença com os grupos controles, né, mostrando que tem um peso que fica na casa dos valores dos animais controles. A gente percebe que esse rato ele tem hiperglicemia de jejum, né, são valores de jejum, triglicerídeos também elevados, e o índice TIG, que é uma representação, eu falo que esse índice aqui, ele mostra o poder aquisitivo do pesquisador, né, um índice que mede a resistência, a sensibilidade periférica à insulina, considerando um cálculo entre valores de jejum de glicose e valores de jejum dos triglicerídeos, né, bastante usado na clínica também, mas em modelos experimentais tem alguns, eu comecei a usar isso considerando que não tenho o dado da insulina, então estou usando esse parâmetro
E aí um referi uma vez me fez pensar que é um índice de poder aquisitivo baixo do pesquisador, mas eu continuo usando ele com base nessa informação, eu considero que é um rato resistente à insulina. E o quiabo, né, a gente consegue ver claramente aqui a barra verde, a diferença estatística em todos esses parâmetros, o quiabo consegue reverter esse quadro de hiperglicemia e de resistência à insulina nesses animais. Esse dado de perfil lipídico, né, que eu tenho aqui, colesterol total também foi aumentado, e o valor volta a normalizar naqueles animais que foram submetidos ao tratamento com dieta suplementada com quiabo. Não observamos diferença estatística quanto ao colesterol HDL, e proteínas totais não tivemos diferença estatística também. É um dado que eu ainda quero melhorar, que eu quero repetir, porque a gente não conseguiu, quando fez aqueles cálculos para quantificar LDL, VLDL, não obtivemos um resultado satisfatório comparando todos os grupos. No entanto, na literatura, até mesmo o efeito do próprio quiabo, nos modelos de diabetes e obesidade que eu vi, é meio contraditório. Alguns melhoram, alguns não melhoram. E aí é um dado que eu quero repetir também para ter mais certeza sobre o que acontece nesse modelo especificamente, né, a partir do efeito do quiabo. Teste de tolerância à glicose. Submetemos os animais ao teste de tolerância à glicose, observamos uma intolerância à glicose no rato small litter, e o quiabo reverte esse quadro de intolerância, né, à glicose. A gente vê que nesse conjunto de informação sobre a homeostase glicêmica, tem trabalhos mostrando o efeito do quiabo em melhorar a produção, a resistência à insulina lá no fígado, né, a produção hepática, a produção de glicose hepática, e possivelmente nesse modelo a gente tem alguma coisa relacionada com uma melhora nesses parâmetros também, mas são dados que eu não tenho. Tá? Mas apenas para ver que, de fato, há uma melhora na intolerância à glicose desses animais. E aí a gente fez a avaliação da sensibilidade central à insulina. Esse é um dado que eu contei com a colaboração do professor Ricardo, aqui da UFMT, né, no PADES. Ele que ensinou Camila a fazer o procedimento estereotáxico. Eu fazia isso lá em Maringá também, mas por conta do tempo não teria condições, e ele que deu todo o suporte para a minha aluna. Fazendo isso, a gente observa que quando injetamos insulina lá no ventrículo lateral desses animais, a insulina exerce o seu efeito, né, anorexigênico, de fato, de reduzir a ingestão alimentar, que nós temos normal liter e standard diet, então, sem insulina, com insulina, há uma redução. O grupo controle, né, normal liter com o abemórficos excluentes, que é o quiabo, ele reduz também, a insulina reduz a ingestão alimentar. Essa é uma avaliação feita 4 horas após a injeção com insulina, isso no ciclo de escuro. Camila fez esse experimento, acho que entre 10 e 11 da noite, né, algumas vezes dormiu no laboratório. Então, era alguém que tinha toda uma dedicação e carinho pelo projeto que estava desenvolvendo, assim, de fato, um resultado que a gente confia bastante. O small liter mostra hiperfagia, como a gente já havia visto, né, no dado anterior. A insulina não surte nenhum efeito nesse modelo, então, de fato, não existe os ratos small liter que não receberam quiabo não apresentam nenhuma alteração na sensibilidade à insulina central. Não tenho diferença estatística também entre rato que come a dieta com quiabo, recebendo insulina e sem insulina. No entanto, a gente observa que há uma redução na ingestão alimentar desses animais, né, de modo que eles já não são mais hiperfágicos. Isso é um efeito direto do quiabo. Eu fico pensando, bom, de repente, será que o quiabo por si só, pensando numa explicação para esse resultado, por si só, faz com que ocorra uma melhora da sensibilidade à insulina, lá no hipotálamo, e de repente o adicional de insulina não estaria mais surtindo um efeito cumulativo, não sei. Mas a questão é que a gente observa uma redução que não há diferença estatística. Nesse modelo, Egberto e Patrícia, né, o grupo deles, Conceição, que tem vários trabalhos com esse modelo de redução de ninhada, mostra que há uma redução na via da insulina. Redução do receptor de insulina, redução do IRS1, redução do PI3 quinase, redução da AKT.
né, via que no outro trabalho que eu comentei anteriormente, ela é modulada pelo efeito do quiabo lá no fígado. E possivelmente, né, esse efeito ele tenha sido, de certa forma, revertido, não tem esses dados também, mas eu acredito que o quiabo possa modular essa via da insulina no hipotálamo. Contei também com a colaboração da professora Gisele, que ela trabalha com marcadores inflamatórios, então ela fez essa análise para a gente no hipotálamo dos nossos ratos, né? Quantificamos TNF-alfa, interleucina 6 e a interleucina 1 beta. Observamos claramente que barra vermelha, né, o grupo small litre tem uma inflamação hipotalâmica, apresenta todos esses 3 marcadores em níveis elevados. Quando olhamos para a barra verde, nós observamos que há uma redução significativa, então o quiabo, de fato, tem um papel importante em modular, em reverter o processo de inflamação hipotalâmica observado nesses animais. Quantificamos também a IL-10, que é um anti-inflamatório, não observamos diferença estatística. A professora Gisele, a professora Graziele conhece bem, é alguém que eu estou tentando convencer a fazer parte do DORD, inclusive numa primeira conversa para tentar fazer alguma coisa, a ideia era trabalhar com esse modelo de redução de ninhada, mas quem sabe daqui a uns dias ela vai estar sendo uma estudiosa de DORD também com a gente aí. Bom, já estou finalizando, tá? Quanto o processo inflamatório no hipotálamo em modelos de obesidade, isso já foi muito bem observado, né, mostrado de uma forma completa pelo professor Lício Veloso, em que ele apresenta a alteração, dentre outros marcadores, né, a alteração do TNF-alfa, da interleucina 1 beta, da IL-6, no tecido hipotalâmico, alteração desses mesmos marcadores no que diz respeito à expressão proteica e à expressão gênica também. Então, é um modelo que cursa, né, com um processo inflamatório, como a gente já sabe, uma inflamação de baixo grau no tecido adiposo, mas lá no hipotálamo isso também está acontecendo e nós observamos isso no modelo de redução de ninhada. Bom, para finalizar, meio que resumindo e dando um pouco mais de ênfase a esses 2 dados aqui, que acredito que seja o que contribua para uma questão de hiperfagia e, consequentemente, disfunções metabólicas nesse modelo, o quiabo muito provavelmente está atuando nessa via da insulina, né, como uma vez que o modelo deve estar com alguma alteração decorrente desse processo inflamatório, a gente sabe que é uma via sensível ao processo inflamatório, e muito provavelmente o quiabo tem, essa dieta, né, suplementada com quiabo, tem esse papel de reverter essa disfunção, consequentemente melhorando o quadro de disfunção metabólica que a gente observa no modelo. E aí, em síntese, né, resumindo aqui uma conclusão do que a gente tem até então de dados, o quiabo como um alimento, um suplemento alimentar, ele pode ser uma estratégia importante, né, na prevenção e ou tratamento de disfunções endócrinas, disfunções metabólicas associadas à obesidade. E aí, considerando aqui dislipidemia, intolerância à glicose e resistência à insulina também. Ainda, essa estratégia alimentar, ela é importante, né, porque ela tem essa capacidade de atenuar a hiperfagia desenvolvida precocemente, associada à resistência central à insulina, muito possivelmente devido a um efeito anti-inflamatório desse composto, tá? Basicamente isso que eu tinha para partilhar com vocês hoje aqui. Eu vi aqui que eu passei um pouco de tempo, além do que eu imaginava, mas, enfim, finalizei a apresentação. Esse aqui é o meu grupo, as pupilas do professor Júlio aqui em Sinop, né? Tem alguns meninos que não estão na foto, tem mais algumas que não estão também, mas, basicamente, minhas alunas de mestrado, né? Camila aqui, toda feliz com o resultado do Western Blot que deu certo, mas há uma felicidade que durou pouco. Quero agradecer também a essas agências, e aí vocês falam, o professor tem bastante financiamento, né? Não tenho nenhum financiamento, mas eu queria comentar que a CAPES, ainda, apesar da defasagem das bolsas, ainda dá bolsa de mestrado. Camila teve bolsa de mestrado por 1 ano aqui no programa, então isso ajudou muito a dedicação que ela conseguiu dar ao desenvolvimento do projeto. O CNPq, que também, né, nos fornece bolsa de iniciação científica.
A FAPEMAT, consegui aprovar um projeto em 2015, de lá para cá não tenho mais nada, mas é a Agência de Fomento do Estado que contribui também com bolsa de iniciação científica. O programa de pós-graduação Ciências em Saúde, que a gente consegue resquíciozinho ali de PROAP, mas é um recurso que nos ajuda a comprar pelo menos reagente para dosar a glicose. E a PROPEC, que aqui na UFMT, nesse momento, está desenvolvendo um trabalho que eu queria que tivesse acontecido, que viesse acontecendo há mais tempo, né? Eu sou novo na UFMT, mas, assim, eu vejo que o pessoal da PROPEC, nesse momento, eles estão bastante se preocupando muito em incentivar os humildes pesquisadores da UFMT. Eu acho que isso tem que acontecer. Eu falo isso porque, recentemente, eles têm lançado, com recursos da instituição, chamadas internas, onde a gente concorre ali R$2.000. A última chamada agora foi um valor de R$9.000. Eu tive a graça de ser contemplado e espero que o recurso saia em breve. Além disso, eu não posso, de maneira alguma, esquecer esses nomes aqui. O professor Paulo Matias, da UEM, é a pessoa que eu tenho toda a gratidão sempre, né? A professora Patrícia, da mesma forma, o professor Egberto, e a professora Rosiana. Eu coloco porque boa parte dos reagentes que eu venho utilizando hoje são doação desse povo aqui, né? Rose mesmo levou reagentes lá para Goiânia em 2019, trouxe para cá, e graças a isso a gente desenvolveu alguns dados, além dos dados mais básicos que estavam dentro das nossas condições. Bom, e aí, por fim, eu agradeço, finalizo a minha apresentação, deixa eu parar de... Enfim, agradeço à Sociedade Doha de Brasil pela oportunidade, né, de estar aqui falando um pouquinho, falei muito acelerado para não passar do tempo, mas não teve jeito. Mas, enfim, eu fico à disposição para ouvir sugestões, comentários e, certamente, muitas considerações dos colegas, tá? Muito obrigado. Parabéns, Júlio, pela excelente palestra, obrigada. E a gente agora abre para as perguntas. A primeira pessoa a levantar a mão foi o professor Egberto. Egberto, por favor. Ô, Júlio, eu entrei meio depois aí, mas, assim, primeiro te parabenizar, né, a quantidade de trabalho que você tem e sempre coisas muito originais, muito instigantes. Né? Você quase me convence a comer quiabo, que é um negócio que eu odeio não mais do que jiló. Jiló é terrível, mas quiabo eu ainda como um pouquinho naquele cururu, né? Caruru, desculpa, cururu é o sapo. O caruru lá dos da Baianas e tal. Mas, assim, existe uma forma ou você imagina quais componentes do quiabo seriam importantes para isso, ou é como a medicina chinesa, né? Quer dizer, você tem que ter aquela sopa inteira, né? Todo aquele conjunto, e aquilo sim que faz o efeito. Mas aí eu te coloco um problema, toda a discussão de produtos naturais. Dependendo de onde é a plantação, dependendo das condições climáticas, dependendo de tudo, né? Um quiabo é diferente do outro. Então, como é que soluciona isso? Como é que a gente resolve? Porque, assim, os teus dados são bastante convincentes. Mas eu estou dizendo isso porque há pouco tempo a gente teve uma reunião na Academia Nacional de Medicina sobre cannabis medicinal. E a mesma coisa, produzir medicamentos à base de cannabis tem o mesmo problema, porque dependendo de onde ela é plantada e da proporção de componentes, né, de canabidióis que são gerados ali, do THC, você vai ter efeitos diferentes. Né? Então, assim, como é que a gente soluciona esse problema com o quiabo? Para eu poder, em vez de comer quiabo, tomar uma pílulazinha à base de quiabo. Ao invés de comer o quiabo, comer a cápsula, né? Como o pessoal tem feito uns estudos aí com os diabéticos. Eu não sei exatamente o que eu vi dentre alguns trabalhos, né, sobre a importância do quiabo como anti-hiperglicemiante, antidiabético.
é que a baba, como disse bem Raul anteriormente, né, que a mucilagem, eu aprendi esse termo vendo com Camila, não, a mucilagem é a baba, professor. A baba do quiabo, ela é rica em polissacarídeos, e o pessoal tem estudado muito. Ao mesmo tempo, tem polifenóis nessa baba, tem no quiabo como um todo, né, tem frações, como é que chama? Frações etanólicas, né, tem alguns estudos com frações etanólicas, frações aquosas, que eles fazem com casca, com raiz do quiabo. E, independente da estrutura que está sendo utilizada, apresenta vários minerais, né? E alguns polifenóis, tem também outro composto lá que é bastante usado como antioxidante, são os taninos, né? Então, assim, parece que o quiabo, onde que está isso e a porcentagem da quantidade desses compostos, eu não sei, não saberia falar exatamente, mas são alguns compostos que estão presentes no quiabo. Talvez, falar, bom, mas se eu não quero comer quiabo, então acho que eu vou investir em qualquer cápsula que tenha polifenóis, em cápsulas que tenha algum outro composto assim. Mas, no sentido de alimento mesmo, é algo importante porque tem bastante fibra, tem bastante proteína. Teve um estudo que eu vi que nas sementes chega a ter, da porcentagem total dos macronutrientes, 17% de proteína, alguns autores apontando para 40%. Então, estava recentemente buscando alimentos que tinham muita proteína para minha esposa se alimentar melhor, e eu nem sabia que o quiabo tinha tudo isso. Então, é alguma coisa que, de repente, é válido recomendar. Olha, como o quiabo, que, assim como o brócolis, é importante também. Não, você já me convenceu a comer quiabo. Eu tenho que só acertar a receita, melhor receita de comer quiabo, botando camarão, talvez, lula com quiabo, alguma coisa assim. Mas, parabéns. E, Júlio, pode contar com a gente, tá? Porque, mais do que você, nós aqui que nos beneficiamos, eu creio que o Matias sente a mesma coisa. Só uma correção, Rosiane não é mais o FRJ, tá? Ela é o ERJ. Agora... é o ERJ. Rose, o FRJ, trabalhou com a minha esposa, mas agora com a Carme, mas agora é o ERJ. Eu tô cometendo esse erro, acho que pela segunda vez, Egberto. Obrigado. Ótimo, Júlio. Agora está escrito o professor Paulo. Paulo, você daria licença para eu fazer a pergunta de uma estudante? Pode ser? Lógico, pode. Né? Os estudantes são fundamentais. Obrigada. A Beatriz Souza, que é aluna de mestrado do Laboratório de Fisiologia Endócrina da UERJ, gostaria de saber qual a quantidade de quiabo que um indivíduo deve ingerir para que tenha estes benefícios ou efeitos apresentados. Beatriz, eu estudei para responder essa pergunta e não tenho resposta. Eu já me perguntei isso, talvez eu tenha perguntado até para Camila antes. Bom, Camila, pensando até na banca, falei, é uma pergunta porque é interessante a gente saber, né? Se dá para o rato um valor, 1% de quiabo na dieta, falei, mas o quanto de quiabo seria interessante ter na dieta para a gente ter esses parâmetros? Os estudos com ratos têm feito via gavage, têm dado essas diferentes frações, né, 100 miligramas e tal, a gente decidiu usar 1,5. Era um valor pequeno, mas eu não consegui nada que eu pudesse responder, Beatriz, peço desculpas, mas eu até já estava esperando que alguém perguntasse isso, é bastante comum, né? Mas eu não consegui pensar numa relação do quanto que seria interessante. Quanto eu não sei. Enfim. Ele é colocado direto na ração, Júlio, moído junto com a ração? Com o preparo da ração? Isso. Camila prepara um extrato, né, aquoso. Ela fervia, acho que a ideia era ferver por 10 minutos, porque falou, vamos pensar no cozimento que se faz na alimentação. Ferviu rapidamente para obter uma papa, né, aquela gosma, o quiabo como um todo. E aí pega o farelo da ração comercial e faz os pellets, né, simplesmente adicionando 1% para cada 100 gramas de... Acho que para cada 100 gramas de ração, ela adicionou 1,5 gramas do quiabo. Professor, isso é muito pouquinho, mas a ideia era manter uma quantidade pequena, porque ninguém come muito quiabo. Egberto come pouco. Egberto, eu já gostava de quiabo antes.
Aí, depois dos meus estudos, falei, agora que eu vou comer quiabo, e recomendo para minha mãe comer também. Mas era direto, sim, adicionado à ração, Graziela. Desculpa, eu furei a fila. Paulo? Tudo bem, tudo bem. Ô, Júlio, parabéns, né, pela novidade que você está trazendo. E eu acho que dá para calcular a quantidade de quiabo que a gente, pelos estudos com os teus animais, que ele come por dia. É claro que ele come no decorrer de todo o dia, inclusive durante o dia, e muito à noite, você pode calcular. Sim, Mas sempre olhando aquela questão do Egberto, né? Dependendo da safra e do lugar, pode alterar. Mas o que eu acho legal é que você juntou quiabo in natura na ração. Quer dizer, não foi nada de pílula. Quando a gente discute aí, por exemplo, os efeitos da contaminação ambiental, tal, não, mas temos que saber o que causa isso, o que causa aquilo, né? O quiabo tem uma diversidade muito grande de antioxidantes. Acho que tem quercetina, quimercetina, que é um potente antidiabético, né? E é muito legal, né? Agora, eu acho que você pode ter uma linha de pesquisa muito interessante, porque o quiabo é barato, cara. O quiabo, outro dia eu comprei uma bandeja de quiabo, acho que eu paguei R$3, alguma coisa assim, R$2. E fiz um cozido no sábado maravilhoso, viu, Egberto, que eu coloquei quiabo e jiló, além de batata e abóbora, etc, etc. Mas ficou muito gostoso, o quiabo deu um certo tempero, né? E a baba sumiu, cara, a baba sumiu. Então, porque tem muito caldo, né? O feijão, um latinho, tal, legal. Agora, eu acho que é barato, quer dizer, e você poderia, no futuro, estudar várias colheitas em diversas regiões geográficas. Outra coisa que eu não vi no teu estudo, uma curva dose-resposta. Eu acho que é pedir demais para um primeiro ensaio, mas isso tudo tem que contar. Mas o que eu fiquei curioso numa discussão que você coloca que ele pode prevenir. Esse pode prevenir, sobre uma ótica do Doherty, né, ele deve incluir janelas, como diz a Carol Leandro, a janela está aberta. Você fez uma janela aberta. Você fez dos 30 aos 80 e poucos dias. Considerando a adolescência que você estudou, foi um dos primeiros a estudar isso daí, mostrando que, de fato, é uma janela. A pergunta é a seguinte: isso é um efeito crônico do quiabo ou é um efeito do quiabo na adolescência, em que há plasticidade, flexibilidade ali do cérebro que você está estudando? Isso me intriga muito, que ela pode ter um potencial de você dar um estímulo inicial lá na lactação, ou então a mamãe comendo quiabo, isso daria uma certa proteção. E, além disso, do ponto de vista comportamental, a gente eliminar os egbertos que não gostam de quiabo. Então, a gente teria uma geração que adoraria quiabo, porque todos nós viemos da África, ou pelo menos a maioria. Eu acho que a gente tem essa... Então, mais uma vez, meus parabéns. E, como o Egberto falou, conte comigo para te ajudar aí, te auxiliar sempre que for preciso nessa maré. Mas a gente vai pedir para evitar a eleição de gente contra a ciência, tá? Obrigado, tchau. Com certeza. Bom, Paulo, com relação à questão de janela de programação, né, você perguntou um efeito crônico, será que é um efeito crônico do tratamento com quiabo ou seria um efeito de fato reverter, né? O resultado que a gente mostra é um efeito crônico, porque o animal ele começou a ingerir essa dieta logo no pós-desmame. Inclusive, eu até pensei nos trabalhos, nos vários trabalhos feitos no laboratório, em que se oferta aquele trabalho de Wilson Rinaldi, ele faz exercício num período, volta, faz de novo, faz para enfatizar a importância da janela de programação à adolescência. Bom, durante a adolescência, ele está muito mais suscetível, seja para desenvolver um fenótipo saudável ou não,
né, por conta das alterações hormonais e tudo mais, como a gente já sabe, e ele está sendo submetido a essa dieta mais saudável. Então, será que essa janela promove um efeito mais benéfico? Isso aí eu não consigo responder com base no resultado que a gente tem, porque ele comeu quiabo a vida toda. E, logicamente, todo o procedimento, as análises foram feitas com ele finalizando ali a ingestão de quiabo, da dieta com quiabo. Então, nesse sentido, é um efeito crônico, né, mas não deixo de lado a possibilidade da adolescência ser algo importante para que esse quiabo surta um efeito talvez mais proeminente, eu não sei. Acho que é válido a gente pensar numa proposta de trabalho que considere um momento de ingestão de quiabo, pare e posteriormente faça uma análise para ver se esse efeito, né, como tem os trabalhos de Karina lá com metformina e tal, se esse efeito se mantém, esse efeito de bloquear o que foi programado lá na lactação, se ele se mantém lá na vida adulta, 30, 60 dias depois. Eu considero como crônico, né, mas acredito que existe uma possibilidade maior, devido à plasticidade na adolescência, uma possibilidade maior de reverter esse quadro, enfim, mesmo sem o animal comer quiabo posteriormente. Eu não sei se respondi completa, você falou alguma coisa posteriormente, eu devo ter, em relação a comportamento, né, que seria eliminar os Egberts da vida e tal. Não, porque a composição alimentar da mamãe, lactante ou gestante, ela parece que programa, né, a gente a gostar de feijão, tal, aquele negócio todo. Agora, essa pergunta, eu estou acabando de dar aparição, um artigo que chegou. A revista não é lá grandes coisas, ela tem 1,98 de impacto, mas um colega nosso ele coloca que o efeito que ele vê é um efeito precoce. Ele não fez nenhum estudo durante a vida adulta. Então, quando a gente entra nesse lance aí do Doherty, a gente tem que tomar muito cuidado, quer dizer, a conclusão dele não é uma conclusão errada, mas não é uma conclusão completa, né? Porque ele não fez o reverso da medalha. Ou ele é aquele de uma escola dos fisiologistas, como é que eu vou dizer, pessoal que lógicos, né? Não, mas se não tiver leptina aí, não tem efeito. É lógico que a leptina, o burê, né, tá aí e tal. Então, é nesse sentido, Júlio, você é muito cuidadoso e há de concluir isso daí de maneira adequada. Mas muito obrigado, Júlio. Você respondeu, sim. Parabéns. Eu que agradeço. Agora o inscrito é o professor Raul. Raul, você daria oportunidade de fazer a pergunta do Omar, que fez aqui no chat? Claro sim. Júlio, o Omar ele é do México, te parabeniza pela apresentação, e ele pergunta se você acha que o efeito do tratamento, né, na verdade, o efeito do quiabo, melhora o estado metabólico por conta de uma redução da inflamação hipotalâmica, ou então a redução da inflamação é uma consequência da melhora metabólica? É uma boa pergunta, né? Porque o processo inflamatório parece ser desenvolvido a partir de uma disfunção metabólica, de um aumento de tecido adiposo e tal. Considerando que o quiabo tem esse efeito antioxidante, tem um efeito também anti-inflamatório, eu parto para uma linha de que há uma melhora na disfunção no processo inflamatório e, consequentemente, isso leve a uma melhora metabólica, né? Eu parto para esse lado aqui, mas a gente sabe muito bem que o processo inflamatório ele parece ser decorrente de acúmulo de tecido adiposo e tal. Então, é uma situação meio de duas mãos ali, mas eu considero que seja um efeito na melhora do processo inflamatório e, consequentemente, a via de sensibilidade à insulina lá fica melhor, e aí, acredito eu, claro que aí eu tenho que investigar mais coisas, né, sobre isso, aí a ideia é fazer, Camila fez alguns receptores, mas infelizmente não conseguimos um resultado satisfatório, mas eu acredito sim que seja uma melhora no processo inflamatório no primeiro momento. Acho que a gente pode finalizar agora, então nós tivemos 1 hora de sessão mesmo. Júlio, muito obrigada.
em nome da Associação Dor de Brasil, te agradeço mais uma vez. Agradeço por ter trazido esse tema inusitado, que nós todos estávamos curiosos para saber do que se tratava, viu? Muito obrigada. Eu que agradeço a todos vocês. Muito bom. Parabéns a todos vocês por me ouvirem aqui, pelas contribuições que colocaram aí. Certamente isso só tem a engrandecer para mim e é um aprendizado para mim também estar aqui com vocês. Eu que agradeço.